Você tem irmãs? Moço, eu tenho 4. Será? E qual é a mais bonita? A Emily, que tem 19 anos. Me manda uma foto dela para eu ver. Mas eu nem te conheço. Mas eu sou de confiança. Sei. Está bom então. Olha o seu PV. Antes de mostrar a foto dela, quem fazer o comentário mais roxo vai ganhar uma recarga de 10.000 diamantes, mas tem que estar me seguindo. Você já sabe, né, bebê? Vou mostrar a foto da irmã dela aqui para vocês, mas nem tentem baixar o vídeo para ver mais rápido, porque não vai adiantar. Eu desativei a opção de baixar meus vídeos e ninguém consegue baixar. Eu também desativei a opção de proibido ganhar novos seguidores. Vamos deixar de enrolação e mostrar. Preparados? Deixa eu ver da raspa, deixa eu ver se tá lisinha, deixa eu ver da raspa, deixa eu ver se tá lisinha, deixa eu ver